Você já se perguntou como é possível alguém dormir enquanto o mundo desaba ao seu redor? Já imaginou como seria manter a tranquilidade quando tudo ao redor grita desespero e perigo? Existe uma imagem que atravessa os séculos e continua a nos inquietar, a nos questionar e, ao mesmo tempo, a nos oferecer uma das mais profundas lições sobre paz que já foram registradas na história. É a imagem de Jesus dormindo tranquilamente em um barco, enquanto uma tempestade furiosa ameaçava engolir todos que estavam com ele. Feche os olhos por um momento e tente sentir o que aqueles homens sentiram naquela noite. O vento uivando como uma fera selvagem, cortando o ar com uma violência que gelava os ossos. As ondas gigantescas se levantando como montanhas líquidas, despencando sobre o pequeno barco com a força de 1000 trovões. A água salgada entrando por todos os lados, encharcando roupas, cabelos, enchendo o barco e os corações de terror. E no meio de todo esse caos, de todo esse desespero que fazia homens experientes tremerem de medo, havia alguém dormindo, não apenas descansando ou cochilando levemente, mas dormindo profundamente, como quem está em casa, seguro, protegido. Essa imagem nos desafia, porque vai contra tudo que conhecemos sobre responsabilidade, preocupação e senso de urgência. Como é possível dormir quando há tanto em jogo? Como é possível manter a calma quando outros estão em pânico? E mais profundamente ainda, o que essa atitude nos ensina sobre a natureza da paz verdadeira e sobre como podemos encontrá-la em nossas próprias tempestades? Neste momento, enquanto você me ouve, talvez esteja enfrentando sua própria tempestade. Pode ser que as ondas da incerteza estejam batendo forte contra o barco da sua vida. Talvez o vento da ansiedade esteja soprando tão forte que você mal consegue ouvir sua própria voz interior. Ou quem sabe a chuva das preocupações esteja caindo tão pesada que você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Se é isso que você está vivendo, esta mensagem é especialmente para você. Se você ficar comigo até o final, prometo que vamos descobrir juntos o segredo por trás do sono mais tranquilo da história, e como esse segredo pode transformar a forma como você lida com as tempestades da sua vida. Antes de mergulharmos mais profundamente nessa reflexão, preciso que você entenda algo fundamental. Jesus não dormiu por indiferença. Ele não fechou os olhos porque não se importava com o que estava acontecendo. Não foi negligência, não foi falta de amor pelos seus amigos, não foi desconexão com a realidade. O sono de Jesus naquela noite foi, na verdade, a demonstração mais poderosa de fé que o mundo já viu. Foi a prova viva de que existe um tipo de paz que transcende as circunstâncias, um tipo de descanso que não depende da ausência de problemas. Pense comigo, quantas noites você já perdeu o sono por causa de preocupações? Quantas vezes você ficou acordado olhando para o teto, com a mente girando em círculos, tentando resolver problemas que estavam completamente fora do seu controle? Quantas madrugadas você passou repassando conversas, imaginando cenários futuros, calculando possibilidades, sentindo o peso do mundo nos seus ombros? E quantas vezes, depois de uma noite dessas, você descobriu que toda aquela preocupação não mudou absolutamente nada na situação? É assim que a maioria de nós vive. Carregamos o peso das nossas responsabilidades como se o destino do universo dependesse exclusivamente dos nossos esforços. Vivemos como se fôssemos os únicos pilotos do barco da nossa vida, como se tivéssemos que estar sempre alerta, sempre no controle, sempre preocupados. E o resultado é uma vida marcada pela ansiedade, pelo estresse, pela sensação constante de que não estamos fazendo o suficiente. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente. Ele nos ensina que existe uma forma de viver que não está baseada na nossa capacidade de controlar as circunstâncias, mas na nossa confiança em quem tem controle absoluto sobre todas as situações. Quando Jesus dormiu durante aquela tempestade, ele não estava demonstrando irresponsabilidade. Ele estava demonstrando uma fé tão sólida, uma confiança tão profunda no Pai, que podia descansar mesmo quando tudo ao redor parecia estar desmoronando. Imagine uma criança pequena dormindo tranquilamente no colo da mãe, mesmo com trovões ecoando lá fora. A criança não dorme porque não há tempestade. Ela dorme porque sabe que está segura nos braços de quem a ama e a protege. Da mesma forma, você pode dormir profundamente em casa, mesmo sabendo que há perigos no mundo, porque confia que as paredes, as fechaduras, o sistema de segurança vão protegê-lo. O
que permite o descanso não é a ausência de ameaças, mas a confiança na proteção. Jesus dormiu naquela noite porque tinha uma confiança absoluta de que estava nas mãos do Pai. Ele sabia que o Deus que criou os mares também tinha poder sobre eles. Ele compreendia que aquele que formou o vento também podia acalmá-lo com uma palavra. Sua paz não vinha da sua capacidade humana de resolver a situação. Vinha da sua certeza inabalável de que o Pai tinha tudo sob controle. E isso nos leva a uma pergunta profunda e perturbadora. Por que nós, que dizemos crer no mesmo Deus, vivemos com tanto medo e ansiedade? Por que perdemos o sono com preocupações quando servimos ao Deus que nunca dorme nem dormita? Por que carregamos pesos que não foram feitos para os nossos ombros quando temos acesso ao mesmo Pai em quem Jesus confiou completamente? A resposta talvez esteja na diferença entre conhecer Deus intelectualmente e conhecê-lo relacionalmente. Jesus não apenas sabia sobre Deus, ele vivia em intimidade constante com o Pai. Sua confiança não era baseada em teologia aprendida, mas em relacionamento vivido. Ele conhecia o coração do Pai, conhecia seu caráter, conhecia seu amor incondicional. E esse conhecimento íntimo produzia uma paz que nenhuma tempestade externa podia abalar. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. Quando Jesus dormiu durante a tempestade, ele estava demonstrando algo revolucionário sobre a natureza da fé verdadeira. Ele estava mostrando que fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio dos problemas. Fé não é uma vida sem tempestades, mas paz no centro da tempestade. Fé não é controlar as circunstâncias, mas descansar em quem controla todas as circunstâncias. Quantas vezes confundimos fé com resultados? Quantas vezes achamos que ter fé significa que as coisas vão sempre dar certo do jeito que queremos? Quantas vezes medimos nossa espiritualidade pela ausência de dificuldades em nossa vida? Jesus nos ensina algo completamente diferente. Ele nos mostra que podemos ter paz profunda mesmo quando as ondas estão altas, mesmo quando o vento está forte, mesmo quando o barco está balançando violentamente. Pense nas tempestades que você tem enfrentado. Talvez seja uma doença que chegou sem avisar e virou sua vida de cabeça para baixo. Talvez seja uma crise financeira que está tirando seu sono e fazendo você se perguntar como vai conseguir pagar as contas no final do mês. Pode ser um relacionamento que está em pedaços, deixando seu coração partido e sua mente confusa. Ou quem sabe seja aquela sensação de vazio, de propósito perdido, de não saber que direção tomar na vida. Em cada uma dessas situações, há duas formas de reagir. Podemos ficar acordados a noite toda, tentando resolver tudo sozinhos, carregando o peso da preocupação como se dependesse exclusivamente de nós. Ou podemos aprender com Jesus a ter um tipo diferente de resposta, uma resposta que não nega a realidade dos problemas, mas encontra descanso na certeza de que não estamos sozinhos no barco. É importante entender que Jesus dormiu, mas ele não abandonou os discípulos. Ele estava presente, mesmo em seu descanso. Sua presença no barco mudava completamente a situação, mesmo quando eles não percebiam isso. Da mesma forma, Deus está presente em cada situação que você enfrenta, mesmo quando parece que Ele está silencioso ou distante. Sua presença é constante, seu cuidado é constante, seu amor é constante, mesmo quando você não consegue senti-los. O que mais me impressiona nessa história é que Jesus não dormiu apesar da tempestade. Ele dormiu no meio da tempestade. Ele não esperou a situação se acalmar para encontrar paz. Ele encontrou paz no próprio centro do caos. E isso nos ensina algo revolucionário sobre como podemos viver. Não precisamos esperar que nossas circunstâncias melhorem para experimentar a paz de Deus. Podemos ter essa paz agora, hoje, no meio das dificuldades que estamos enfrentando. Mas como isso é possível na prática? Como podemos aprender a dormir no meio da tempestade como Jesus fez? A resposta começa com uma mudança fundamental de perspectiva. Precisamos parar de ver nossas dificuldades como evidência da ausência de Deus e começar a vê-las como oportunidades de experimentar sua presença de forma mais profunda. Quando os discípulos acordaram Jesus, eles disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Essa pergunta revela algo profundo sobre como reagimos às nossas dificuldades. Quantas vezes fazemos a mesma pergunta a Deus? Senhor, não te importas com o que estou passando? Não vês que estou sofrendo? Por que não fazes algo? E na nossa pergunta, assim como na pergunta dos discípulos, há uma acusação implícita. Se Deus realmente se importasse,
Ele não permitiria que passássemos por essas dificuldades. Mas Jesus estava no barco. Sua presença era a prova do seu cuidado, não sua ausência. O fato de ele estar dormindo não era sinal de indiferença, mas de confiança. Ele sabia que nada poderia acontecer com aqueles homens que não passasse primeiro pela permissão do Pai. Ele sabia que mesmo as tempestades mais violentas estavam sob o controle soberano de Deus. E isso nos leva a uma das verdades mais consoladoras e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras da vida cristã. Deus não promete uma vida sem tempestades, mas promete sua presença em cada tempestade. Ele não garante que não enfrentaremos dificuldades, mas garante que nunca as enfrentaremos sozinhos. Ele não elimina todos os problemas da nossa vida, mas nos oferece uma paz que é maior que qualquer problema. Essa compreensão muda tudo. Quando entendemos que a presença de Deus em nossas vidas não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela paz que podemos experimentar no meio delas, começamos a viver de forma diferente. Começamos a procurar não tanto a solução dos nossos problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Começamos a valorizar não tanto a calma exterior, mas a paz interior. Jesus nos ensina que existe uma diferença fundamental entre descanso físico e descanso espiritual. Nosso corpo pode estar cansado, nossa mente pode estar preocupada, nossas circunstâncias podem estar caóticas, mas nossa alma pode estar em paz profunda quando está ancorada na certeza do amor e cuidado de Deus. Esse é o tipo de descanso que Jesus experimentou naquela noite. Um descanso que vinha não da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Pense em como nossa cultura glorifica a preocupação. Vivemos numa sociedade que nos ensina que pessoas responsáveis devem estar sempre preocupadas, sempre alertas, sempre carregando o peso de todas as suas responsabilidades. Se não estamos perdendo o sono com nossos problemas, somos vistos como irresponsáveis ou insensíveis. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente. Um caminho onde a verdadeira responsabilidade é confiar em Deus e onde a verdadeira sensibilidade é reconhecer nossa dependência dele. Isso não significa passividade ou negligência. Jesus não dormiu porque estava fugindo da realidade ou porque não se importava com os outros. Ele dormiu porque sabia que havia feito sua parte e podia confiar que Deus faria a dele. Ele sabia que havia momentos para agir e momentos para descansar, e que ambos eram igualmente importantes no plano de Deus. O mesmo princípio se aplica às nossas vidas. Há momentos em que Deus nos chama para agir, para tomar decisões, para fazer nossa parte. Mas há também momentos em que somos chamados a descansar, a confiar, a entregar nas mãos de Deus aquilo que está além do nosso controle. A sabedoria está em discernir quando é hora de agir e quando é hora de descansar na soberania divina. Quantas vezes tentamos carregar responsabilidades que não são nossas? Quantas vezes perdemos o sono tentando controlar pessoas, situações, resultados que estão completamente fora do nosso alcance? Quantas vezes vivemos como se o destino do mundo dependesse exclusivamente dos nossos esforços? Jesus nos ensina que existe uma liberdade profunda em reconhecer nossos limites e confiar que Deus não tem limites. Quando os discípulos acordaram Jesus, ele se levantou e repreendeu o vento e as ondas, e houve grande bonança. Mas note que ele não precisou correr desesperado ou entrar em pânico. Ele se levantou calmamente e resolveu a situação com uma simples palavra. Isso nos ensina que Deus não precisa estar agitado para resolver nossos problemas. Ele tem controle absoluto sobre todas as situações, e seu poder não depende da sua ansiedade ou da nossa preocupação. Isso deveria nos consolar profundamente. Significa que podemos entregar nossas preocupações a Deus, sabendo que Ele tem poder para lidar com elas. Significa que não precisamos ficar acordados a noite toda tentando resolver problemas que estão além da nossa capacidade. Significa que podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver ou entender como. Mas talvez você esteja pensando, é fácil falar, mas como posso realmente aplicar isso na minha vida? Como posso aprender a descansar quando tudo ao meu redor está em caos? A resposta começa com pequenos passos de fé. Começa com a decisão consciente de entregar uma preocupação por vez a Deus. Começa com a prática de lembrar, nos momentos de ansiedade, que Deus está presente e no controle. É um processo, não um evento único. Assim como uma criança aprende gradualmente a confiar nos pais,
nós aprendemos gradualmente a confiar em Deus. Cada situação difícil é uma oportunidade de praticar essa confiança. Cada tempestade é uma chance de descobrir que Deus é fiel, mesmo quando não conseguimos ver como Ele vai agir. E aqui está uma das promessas mais belas da vida cristã. Quanto mais praticamos essa confiança, mais natural ela se torna. Quanto mais experimentamos a fidelidade de Deus em pequenas coisas, mais fácil fica confiar nele nas grandes. Quanto mais conhecemos seu caráter através da sua palavra e da oração, mais sólida se torna nossa paz interior. Jesus dormiu naquela noite porque conhecia intimamente o Pai. Ele sabia que Deus é amor, que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus tem um plano perfeito mesmo quando esse plano passa por tempestades. Esse conhecimento não era apenas intelectual, era experiencial, relacional, profundo. E esse mesmo conhecimento está disponível para nós através do Espírito Santo que habita em nossos corações. Posso fazer uma pausa rapidinha neste momento? Se você está sentindo que essas palavras estão tocando algo profundo no seu coração, eu te convido a deixar seu like. Esse simples gesto nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que, assim como você, estão buscando paz em meio às suas tempestades. Se ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Você não vai querer perder as próximas reflexões. E aqui vai um pedido especial do meu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por momentos difíceis. Talvez seja exatamente a palavra de esperança que essa pessoa precisa ouvir hoje. E nos comentários, me conta, qual é a tempestade que você está enfrentando agora? Vamos juntos descobrir como encontrar paz, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. A jornada para aprender a descansar como Jesus descansou nos leva a compreender algo fundamental sobre a natureza da fé verdadeira. Fé não é um sentimento que vem e vai. É uma decisão que tomamos repetidas vezes, especialmente quando os sentimentos nos dizem o contrário. É a escolha de acreditar na bondade de Deus mesmo quando as circunstâncias sugerem o oposto. É a decisão de confiar no seu amor, mesmo quando não conseguimos senti-lo. Agora que começamos a compreender o significado profundo do sono de Jesus durante a tempestade, precisamos mergulhar mais fundo nas águas da fé verdadeira e descobrir o que realmente significa viver uma vida de confiança genuína em Deus. Porque uma coisa é entender intelectualmente que Jesus dormiu por causa da sua fé, e outra completamente diferente é permitir que essa mesma fé transforme a forma como vivemos nossos dias. Enfrentamos nossos medos e lidamos com nossas incertezas. Quando falamos de fé, muitas vezes pensamos em algo abstrato, distante, quase místico. Mas a fé que Jesus demonstrou naquela noite foi algo completamente prático e real. Foi uma confiança tão sólida no caráter e no poder do Pai, que se manifestou em descanso físico no meio de uma crise real. E isso nos ensina que fé verdadeira não é algo que guardamos para os domingos na igreja. É algo que deve permear cada momento da nossa vida, cada decisão que tomamos, cada reação que temos diante das dificuldades. Pense comigo, quando foi a última vez que você experimentou esse tipo de paz profunda no meio de uma situação difícil? Quando foi a última vez que conseguiu literalmente descansar enquanto enfrentava uma crise, sabendo que Deus tinha tudo sob controle? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente está pensando que isso parece impossível, quase irreal. Mas essa é exatamente a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus intimamente. Jesus não tinha apenas informações sobre o Pai, ele vivia em comunhão constante com Ele. Sua vida inteira era uma conversa contínua com Deus, um relacionamento tão profundo e real que influenciava cada aspecto da sua existência. E é essa intimidade que queremos explorar agora, porque é ela que pode transformar nossa ansiedade em paz, nosso medo em confiança, nossa preocupação em descanso. A intimidade com Deus não acontece da noite para o dia. É como qualquer relacionamento profundo, se desenvolve através de tempo investido, conversas honestas, momentos compartilhados. Mas há algo único no relacionamento com Deus. Ele já nos conhece completamente e nos ama incondicionalmente. O que falta é que nós o conheçamos e confiemos nesse amor. Quantas vezes oramos como se estivéssemos tentando convencer Deus a se importar com nossos problemas? Quantas vezes nossas orações soam mais como negociações ou súplicas desesperadas do que como conversas íntimas com alguém que já sabe de tudo e já se importa mais do que podemos imaginar?
Jesus orava de forma diferente porque sabia que estava falando com um pai amoroso, não com um juiz distante ou um chefe exigente. Essa diferença na oração revela uma diferença na compreensão de quem Deus é. Se vemos Deus como alguém que precisa ser convencido a nos ajudar, naturalmente ficaremos ansiosos e preocupados, sempre tentando fazer mais, orar mais, ser melhores para merecer sua ajuda. Mas se compreendemos que Deus é um Pai amoroso que já deseja o nosso bem mais do que nós mesmos, podemos descansar na certeza do seu cuidado. O amor de Deus é talvez o conceito mais difícil de realmente compreender e aceitar. Nossa experiência humana com amor muitas vezes é marcada por condições, por altos e baixos, por decepções e traições. Por isso projetamos essas limitações no amor divino, achando que Deus nos ama apenas quando somos bons, apenas quando oramos o suficiente, apenas quando não pecamos. Mas o amor de Deus é fundamentalmente diferente. É incondicional, constante, inabalável. Jesus podia dormir durante a tempestade porque sabia, sem sombra de dúvida, que era amado pelo Pai. Não um amor baseado na sua performance ou nos seus méritos, mas um amor que existia desde antes da fundação do mundo. Esse conhecimento profundo do amor divino criava em Jesus uma segurança interior que nenhuma circunstância externa podia abalar. E aqui chegamos a uma pergunta que pode mudar sua vida. Você realmente acredita que Deus ama você? Não apenas de forma geral, mas especificamente, pessoalmente, profundamente. Você acredita que Ele pensa em você com ternura, que se alegra com sua presença, que deseja o melhor para a sua vida mesmo quando você não merece? Essa não é uma pergunta teológica. É uma pergunta que toca o núcleo da nossa capacidade de descansar em Deus. Muitas vezes, nossa ansiedade e preocupação são sintomas de uma dúvida mais profunda sobre o amor de Deus por nós. Vivemos como órfãos espirituais, tentando ganhar o que já nos foi dado gratuitamente, lutando por uma aprovação que já possuímos, trabalhando por uma segurança que já é nossa por direito de filiação. Jesus dormiu como filho amado, não como servo em provação. A esperança verdadeira nasce dessa compreensão do amor incondicional de Deus. Não é um otimismo superficial que nega os problemas reais, mas uma confiança profunda de que, não importa o que aconteça, estamos seguros no amor do Pai. É a certeza de que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver como isso é possível. Jesus tinha essa esperança sólida porque conhecia o coração do Pai. Ele sabia que Deus não é apenas poderoso, mas também bom. Não apenas soberano, mas também amoroso. Não apenas justo, mas também misericordioso. Essa compreensão equilibrada do caráter divino permitia que Jesus confiasse completamente, mesmo nas situações mais difíceis. Quantas vezes nossa esperança é abalada porque focamos apenas em um aspecto de Deus? Às vezes enfatizamos tanto o poder de Deus que esquecemos do seu amor. E então tememos que Ele possa usar seu poder contra nós. Outras vezes focamos tanto no amor que questionamos se Ele tem poder real para mudar nossa situação. Jesus nos ensina que Deus é perfeitamente poderoso e perfeitamente amoroso, e que esses dois aspectos trabalham juntos para o nosso bem. A cura interior começa quando permitimos que essa verdade sobre o caráter de Deus penetre as camadas mais profundas do nosso ser. Muitos de nós carregamos feridas antigas, palavras duras que ouvimos na infância, decepções que marcaram nossa adolescência, traições que deixaram cicatrizes na nossa capacidade de confiar. Essas feridas afetam nossa forma de nos relacionar com Deus, fazendo-nos esperar rejeição onde há aceitação, punição onde há graça. Mas o Espírito Santo é especialista em cura interior. Ele pode tocar aquelas áreas do nosso coração que nem mesmo conseguimos expressar em palavras, trazendo alívio para dores que carregamos há anos. Ele pode reescrever as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos e sobre Deus, substituindo-as pela verdade do amor incondicional do Pai. Essa cura não acontece de forma mágica ou instantânea. É um processo que requer nossa cooperação, nossa disposição para ser vulneráveis diante de Deus, nossa coragem para deixar que Ele toque nas áreas mais sensíveis do nosso coração. Mas o resultado é uma liberdade profunda, a liberdade de descansar como Jesus descansou, sabendo que somos completamente amados e aceitos. A oração se transforma quando compreendemos verdadeiramente o amor de Deus por nós.
deixa de ser um exercício de súplica desesperada e se torna uma conversa íntima com alguém que já deseja o nosso bem. Começamos a orar não para informar Deus sobre nossos problemas, Ele já os conhece, mas para alinhar nosso coração com o dele, para receber sua paz, para fortalecer nossa confiança na sua bondade. Jesus orava regularmente, não porque Deus precisasse ser lembrado das necessidades humanas, mas porque essa comunhão constante mantinha seu coração alinhado com o do Pai. Era através da oração que ele renovava sua confiança, que encontrava forças para enfrentar as dificuldades, que recebia direção para suas decisões. E o mesmo está disponível para nós. Mas seríamos ingênuos se pensássemos que a vida cristã é sempre fácil e sem desafios. Jesus mesmo enfrentou oposição, incompreensão, sofrimento. A diferença é que ele enfrentou tudo isso com uma paz interior que vinha da sua união com o Pai. Ele sabia que cada dificuldade tinha um propósito no plano maior de Deus, que cada sofrimento seria usado para a glória divina e bem eterno. A perseverança cristã não é teimosia humana ou força de vontade. É o resultado natural de uma fé genuína. Quando realmente confiamos em Deus, quando verdadeiramente acreditamos na sua bondade e no seu poder, perseverar se torna menos sobre forçar-se a continuar e mais sobre descansar na certeza de que Deus está no controle. É como uma criança que continua caminhando numa trilha difícil porque confia que o pai que a guia sabe onde está indo. Essa perseverança se manifesta de formas práticas em nossa vida diária. Significa continuar orando mesmo quando parece que Deus não está ouvindo. Significa continuar servindo mesmo quando não vemos resultados imediatos. Significa continuar amando mesmo quando somos feridos. Significa continuar confiando mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Jesus perseverou até a cruz porque sabia que sua obediência fazia parte de um plano maior de redenção. Ele podia suportar o sofrimento presente porque tinha certeza da glória futura. E ele nos convida a ter a mesma perspectiva eterna, a ver nossas dificuldades temporárias no contexto dos propósitos eternos de Deus. Os frutos do Espírito que Paulo menciona em Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, não são coisas que produzimos através de esforço próprio. São o resultado natural de uma vida vivida em intimidade com Deus. Quando estamos conectados à videira verdadeira, esses frutos aparecem naturalmente, assim como uma árvore saudável produz frutos sem esforço forçado. A paz que Jesus demonstrou ao dormir durante a tempestade é um desses frutos. Não era algo que ele estava tentando produzir ou forçar. Era o resultado natural da sua união com o Pai. E essa mesma paz está disponível para nós quando permitimos que o Espírito Santo governe nossos corações e mentes. Mas talvez você esteja pensando: por que então eu não experimento essa paz? Por que ainda luto tanto com ansiedade e preocupação? A resposta pode estar na nossa tendência de tentar viver a vida cristã através de esforço próprio, ao invés de dependência do Espírito Santo. Tentamos produzir paz através de técnicas de relaxamento, controle de circunstâncias ou pensamento positivo, quando a verdadeira paz vem de entregar o controle a Deus. A dependência de Deus é talvez uma das lições mais difíceis para a nossa cultura aprender. Somos ensinados desde cedo a ser independentes, autossuficientes, a resolver nossos próprios problemas. A ideia de depender completamente de alguém, mesmo que seja Deus, pode parecer fraqueza ou imaturidade. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira força vem de reconhecer nossa dependência do Pai. Quando Jesus disse: "Sem mim nada podeis fazer", não estava sendo dramático ou exagerado. Estava declarando uma verdade fundamental sobre a vida espiritual. Assim como uma lâmpada só funciona quando conectada à fonte de energia, nós só funcionamos plenamente quando estamos conectados à nossa fonte de vida espiritual, o próprio Deus. Essa dependência não nos diminui, nos liberta. Liberta-nos da pressão impossível de ter que ser nossos próprios salvadores, nossos próprios conselheiros, nossos próprios provedores. Permite-nos descansar na certeza de que temos acesso a recursos infinitos através da nossa união com Cristo. A gratidão floresce naturalmente quando compreendemos a profundidade do que recebemos em Cristo. Não é apenas perdão dos pecados, embora isso já seria suficiente para uma eternidade de gratidão. É adoção na família de Deus, acesso direto ao trono da graça, a promessa da presença constante do Espírito Santo, a esperança da glória futura,
Quando realmente entendemos o que temos em Cristo, a gratidão se torna não uma disciplina forçada, mas uma resposta natural do coração. Jesus vivia em constante gratidão ao Pai, e isso se refletia na sua capacidade de encontrar alegria, mesmo em meio às dificuldades. Ele podia dormir durante a tempestade, porque seu coração estava cheio de gratidão pela bondade do Pai, pela certeza do seu amor, pela confiança no seu plano perfeito. O discernimento espiritual se desenvolve através dessa intimidade com Deus. Quanto mais tempo passamos em sua presença, quanto mais conhecemos sua palavra, quanto mais nosso coração se alinha com o dele, mais fácil se torna reconhecer sua voz em meio ao barulho do mundo. Jesus tinha perfeita sintonia com a voz do Pai. Por isso podia descansar mesmo quando as circunstâncias gritavam perigo. A humildade verdadeira não é pensar mal de si mesmo, mas ter uma avaliação correta da nossa posição diante de Deus e dos outros. Jesus foi perfeitamente humilde porque sabia exatamente quem era, o Filho amado do Pai, e também sabia qual era seu papel: servir e dar a vida pelos outros. Essa clareza de identidade e propósito criava uma segurança interior que permitia descanso mesmo em meio às tempestades. Às vezes, nossa ansiedade vem de confusão sobre nossa identidade ou nosso propósito. Ficamos perdidos tentando ser quem não somos, ou fazer o que não fomos chamados a fazer. Mas quando sabemos quem somos em Cristo, filhos amados, escolhidos, capacitados, e qual é nosso propósito básico, amar a Deus e ao próximo, encontramos uma paz que transcende as circunstâncias específicas da vida. O amor ao próximo flui naturalmente de corações que experimentaram o amor incondicional de Deus. Quando sabemos que somos profundamente amados, não precisamos buscar nos outros a validação que já temos em Cristo. Podemos amar sem necessidade de retorno, servir sem expectativa de reconhecimento, perdoar sem exigência de mudança. É esse amor que Jesus demonstrou, e é esse amor que Ele nos capacita a viver. Quero fazer uma pausa aqui. Se essa mensagem está tocando seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E nos comentários me conta, o que mais está desafiando você a confiar mais em Deus? A vida cristã não é sobre perfeição moral, mas sobre relacionamento genuíno com Deus. Não é sobre nunca falhar, mas sobre sempre voltar. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer aquele que é a resposta. Jesus dormiu durante a tempestade não porque era perfeito em todos os sentidos humanos, mas porque tinha perfeita confiança no Pai. E essa mesma confiança está disponível para nós, falhos e imperfeitos como somos. Agora precisamos mergulhar em águas mais profundas, nas correntes subterrâneas da alma humana, onde residem nossos medos mais primitivos, nossas dores mais silenciosas, nossos questionamentos mais honestos. Porque a história de Jesus dormindo durante a tempestade não é apenas uma lição bonita sobre confiança. É um espelho que revela as tempestades interiores que todos carregamos, os furacões emocionais que varrem nosso coração quando ninguém está vendo. Você já parou para pensar no que realmente estava acontecendo no coração daqueles discípulos naquela noite? Não eram apenas ondas grandes e vento forte que os aterrorizava. Era algo muito mais profundo, muito mais visceral. Era o medo primordial de não haver escapatória, de estar completamente à mercê de forças que não podiam controlar, de enfrentar a possibilidade real de que tudo poderia acabar ali mesmo, naquele momento, naquelas águas escuras e violentas. E esse mesmo medo habita em cada um de nós. Talvez não seja o medo de afogamento físico, mas o medo de afogamento emocional, financeiro, relacional, espiritual. É o terror de descobrir que não somos tão fortes quanto pensávamos, que não temos tanto controle quanto imaginávamos, que a vida pode mudar drasticamente de uma hora para outra, deixando-nos completamente perdidos e vulneráveis. Pense nas suas madrugadas mais difíceis, quando o sono foge e a mente dispara em direções que você preferiria não explorar. Quando as preocupações se transformam em monstros gigantescos que parecem maiores na escuridão. Quando cada problema assume proporções catastróficas. Quando você sente que está sozinho no universo carregando pesos que são grandes demais para seus ombros. Nessas horas, você não está apenas enfrentando circunstâncias difíceis. Você está enfrentando seus medos mais profundos sobre sua própria capacidade de sobreviver e prosperar.
Jesus entendia essa luta íntima porque ele próprio experimentou toda a gama de emoções humanas. Ele conheceu a tristeza que parte o coração, a angústia que aperta o peito, a sensação de abandono que faz a alma gritar no deserto. Mas havia algo em Jesus que era fundamentalmente diferente da nossa experiência. Mesmo em seus momentos de maior dor humana, ele mantinha uma conexão inabalável com o Pai que lhe dava forças para suportar qualquer tempestade. Quando pensamos em Jesus dormindo naquela noite, precisamos entender que não era um sono escapista, não era fuga da realidade. Era o descanso de alguém que havia aprendido a entregar suas ansiedades mais profundas nas mãos de um Deus que ele conhecia intimamente. Era a paz de quem havia descoberto que existe um lugar seguro no coração do Pai, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Mas como chegamos a esse lugar? Como passamos do medo paralisante para a confiança que permite descanso? A resposta não é simples nem rápida, porque envolve um processo de cura interior que toca nas raízes mais profundas da nossa formação emocional e espiritual. Envolve permitir que Deus entre nos espaços mais escuros do nosso coração, onde guardamos nossas vergonhas mais profundas, nossos traumas mais dolorosos, nossas decepções mais amargas. Muitos de nós carregamos feridas da infância que moldaram nossa capacidade de confiar. Talvez tenham sido pais ausentes ou críticos demais. Talvez tenham sido experiências de rejeição ou abandono. Talvez tenham sido situações em que nos sentimos completamente sozinhos quando mais precisávamos de apoio. Essas experiências criam cicatrizes profundas que afetam nossa forma de nos relacionar com Deus, fazendo-nos esperar decepção onde há fidelidade, punição onde há graça. A dor emocional tem uma forma peculiar de se manifestar. Às vezes ela grita alto, em ataques de ansiedade ou crises de choro que nos deixam exaustos. Outras vezes ela sussurra baixinho, como uma tristeza constante que colore todos os nossos dias com tons de cinza. E há momentos em que ela se disfarça, aparecendo como raiva, como crítica constante, como necessidade obsessiva de controle, como incapacidade de confiar em qualquer pessoa ou situação. Jesus sabia que estava lidando com homens feridos naquela noite. Os discípulos não eram apenas pescadores experientes enfrentando uma tempestade. Eram seres humanos carregando suas próprias bagagens de medo, dúvida, insegurança. Quando eles gritaram, "Mestre, não te importas que pereçamos?", havia muito mais do que medo físico naquelas palavras. Havia anos de experiências que os haviam ensinado que, no final das contas, eles tinham que contar apenas consigo mesmos. E essa é talvez a ferida mais profunda que muitos de nós carregamos. A sensação de que estamos fundamentalmente sozinhos no universo, de que quando as coisas ficam realmente difíceis, não há ninguém que verdadeiramente se importe ou que tenha poder real para nos ajudar. É uma solidão existencial que vai muito além da simples ausência de pessoas ao nosso redor. É a sensação de que somos órfãos cósmicos num universo indiferente. Mas Jesus estava no barco. Não apenas fisicamente presente, mas espiritualmente conectado, emocionalmente envolvido, divinamente comprometido com o bem-estar de cada pessoa naquele pequeno barco. Sua presença mudava tudo, mesmo quando eles não percebiam. E a mesma verdade se aplica às nossas vidas. Jesus está no barco da nossa existência, mesmo quando sua presença não é óbvia, mesmo quando ele parece estar dormindo. A cura interior começa quando permitimos que essa verdade penetre as camadas mais profundas da nossa consciência. Não é apenas uma verdade teológica para ser aceita intelectualmente. É uma realidade viva para ser experimentada no âmago do nosso ser. É permitir que o Espírito Santo toque naqueles lugares onde guardamos nossas dores mais secretas e sussurre a verdade do amor incondicional de Deus. Esse processo de cura não é linear nem previsível. Às vezes parece que estamos progredindo bem, e então, algo acontece que nos faz sentir como se estivéssemos de volta ao ponto de partida. Às vezes a dor parece diminuir, e então volta com força total, pegando-nos desprevenidos. Isso é normal e natural. A cura emocional e espiritual acontece em camadas, como descascar uma cebola, revelando novas áreas que precisam do toque restaurador de Deus. O que mais me impressiona na história dos discípulos é que Jesus não os repreendeu por acordá-lo. Ele não disse: "Como ousam interromper meu descanso? Não confiam em mim? Onde está a fé de vocês?" Em vez disso, ele se levantou com compaixão e lidou primeiro com a situação externa. Acalmou a tempestade,
antes de abordar gentilmente a questão interna da fé deles. Isso nos ensina algo profundo sobre o coração de Deus em relação às nossas lutas. Ele não fica irritado com nossos medos ou impaciente com nossas dúvidas. Ele entende nossa fragilidade humana, tem compaixão das nossas limitações e trabalha conosco exatamente onde estamos, não onde achamos que deveríamos estar. Sua misericórdia é nova cada manhã. Sua paciência é infinita. Sua compreensão vai além do que podemos imaginar. Mas há algo mais na resposta de Jesus que precisamos entender. Depois de acalmar a tempestade, ele fez uma pergunta que ecoa através dos séculos. Por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês não têm fé? Não era uma pergunta de condenação, mas de convite. Um convite para examinar as raízes do medo, para questionar os fundamentos da desconfiança, para descobrir o que estava impedindo uma confiança mais profunda. E essa pergunta chegou até nós hoje. Por que somos tão medrosos? O que alimenta a nossa ansiedade constante? Quais são as mentiras que acreditamos sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a vida, que nos impedem de descansar na bondade divina? Essas não são perguntas para nos condenar, mas para nos libertar, porque só podemos ser curados daquilo que temos coragem de enfrentar honestamente. Muitas vezes nossos medos têm raízes em mentiras que internalizamos ao longo da vida. Mentiras como: você precisa ser perfeito para ser amado. Deus só se importa com você quando você é bom. Se algo ruim acontecer, será porque você não orou o suficiente. Você está sozinho e precisa resolver tudo sozinho. Essas mentiras criam uma base instável para a vida, fazendo-nos viver em constante ansiedade e insegurança. A verdade de Deus é completamente diferente. Ele nos ama incondicionalmente, não por causa do que fazemos, mas por causa de quem somos, seus filhos amados. Ele se importa conosco independentemente da nossa performance espiritual. Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver como. Ele nunca nos deixa nem nos abandona, mesmo quando não conseguimos sentir sua presença. Mas internalizar essas verdades, fazê-las descer do nível intelectual para o nível emocional e experiencial, é um processo que requer tempo, paciência e muitas vezes ajuda. Às vezes precisamos da oração de outros crentes, às vezes precisamos de aconselhamento sábio, às vezes precisamos simplesmente de tempo na presença de Deus, permitindo que seu amor gradualmente dissolva as mentiras que carregamos. A presença do Espírito Santo é fundamental nesse processo de cura. Ele é chamado de Consolador não apenas porque nos conforta nas dificuldades, mas porque literalmente consola. Permanece conosco para que nunca estejamos verdadeiramente sozinhos. Ele conhece nossas dores mais profundas, muitas vezes melhor do que nós mesmos, e trabalha delicadamente para trazer cura e restauração. Há momentos em que essa presença é quase tangível. Sentimos uma paz inexplicável descendo sobre nossos corações agitados, uma sensação de que não estamos sozinhos mesmo quando fisicamente não há ninguém por perto. Há outros momentos em que precisamos viver pela fé, não pelos sentimentos, confiando que Deus está presente mesmo quando não conseguimos senti-lo. A redenção de nossas dores não significa que elas simplesmente desaparecem. Muitas vezes significa que elas são transformadas em algo útil, em compaixão pelos outros, em sabedoria para aconselhar, em força para perseverar. Deus tem uma forma misteriosa de usar nossas experiências mais dolorosas como fonte de ministério e bênção para outros que passam por situações similares. Jesus mesmo experimentou isso. Suas lágrimas sobre Jerusalém, sua angústia no Getsêmani, seu grito de abandono na cruz, tudo isso não foi desperdiçado. Foi transformado em compaixão profunda pela humanidade sofredora, em identificação completa com nossas dores, em capacidade de ser um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Quando começamos a ver nossas dificuldades através dessa lente da redenção, algo muda em nossa perspectiva. Não que a dor deixe de doer ou que os problemas se tornem fáceis, mas começamos a vislumbrar um propósito maior, uma narrativa mais ampla, na qual nosso sofrimento tem significado e pode ser usado para bem. Isso não significa que devemos romanticizar o sofrimento ou buscar dificuldades desnecessariamente. Significa reconhecer que, num mundo caído, o sofrimento é inevitável, mas que Deus é especialista em trazer beleza das cinzas, alegria do luto, força da fraqueza
Ele pode pegar os pedaços quebrados da nossa vida e criar algo novo e belo. A confiança que Jesus demonstrou ao dormir durante a tempestade era fundamentada nessa compreensão profunda do caráter redentor de Deus. Ele sabia que, mesmo que o pior acontecesse, mesmo que o barco afundasse, mesmo que sua vida terrena chegasse ao fim, isso não seria o final da história. Ele conhecia o coração do Pai, conhecia seus propósitos eternos, conhecia o poder da ressurreição. E essa mesma perspectiva eterna está disponível para nós. Não porque nossa fé seja tão forte quanto a de Jesus, mas porque o mesmo Espírito que habitava nele agora habita em nós. Não porque merecemos essa graça, mas porque foi dada gratuitamente através da obra de Cristo na cruz. Não porque somos capazes de produzir essa confiança por esforço próprio, mas porque ela é um fruto natural da nossa união com Cristo. Mas vivenciar essa realidade requer honestidade brutal sobre onde realmente estamos espiritualmente. Requer admitir nossos medos, reconhecer nossas dúvidas, confessar nossa necessidade desesperada de ajuda divina. Muitas vezes resistimos a essa vulnerabilidade porque foi-nos ensinado que cristãos maduros não deveriam ter medo ou dúvidas. Mas observe os discípulos naquela noite. Eram homens que já haviam caminhado com Jesus, que já haviam visto milagres, que já haviam sido escolhidos para uma missão divina. E ainda assim, quando a tempestade chegou, eles entraram em pânico. Isso não os desqualificou do ministério. Na verdade, pode ter sido exatamente a experiência que precisavam para compreender mais profundamente a necessidade humana de um Salvador. Nossa vulnerabilidade não é um obstáculo à fé. Pode ser o próprio lugar onde a fé nasce e cresce. Quando reconhecemos nossa absoluta dependência de Deus, quando admitimos que não temos respostas para tudo, quando confessamos que não conseguimos controlar nossa vida, estamos criando espaço para que Deus trabalhe de forma poderosa. É interessante notar que Jesus não acalmou a tempestade imediatamente. Ele permitiu que ela continuasse tempo suficiente para que os discípulos chegassem ao fim de si mesmos, ao ponto onde sua única opção era clamar por ajuda. Às vezes Deus faz a mesma coisa conosco. Permite que as tempestades continuem até que paremos de tentar resolver tudo sozinhos e nos voltemos completamente para Ele. Isso não significa que Deus causa nossas dificuldades para nos ensinar lições. Significa que Ele é sábio o suficiente para usar até mesmo as situações mais difíceis como oportunidades de crescimento, de intimidade mais profunda, de dependência mais genuína. Ele pode transformar nossa maior fraqueza em nosso maior testemunho do seu poder. A jornada da dor para a cura raramente é direta. Há avanços e retrocessos, momentos de clareza seguidos por períodos de confusão, tempos de paz interrompidos por ondas de ansiedade. Mas através de tudo isso, o Espírito Santo está trabalhando, muitas vezes de formas que não conseguimos ver ou entender no momento. Às vezes a cura vem através de insights súbitos, momentos de revelação onde verdades bíblicas de repente fazem sentido de uma forma nova e pessoal. Outras vezes vem através de pequenas mudanças graduais. Percebemos que uma situação que antes nos deixaria em pânico, agora nos causa apenas uma leve preocupação. Ou que conseguimos dormir melhor, mesmo quando há problemas não resolvidos. O importante é permanecer aberto ao trabalho de Deus em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos entender seus métodos ou cronograma. Confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando a evidência externa sugere o contrário. Descansar na certeza do seu amor, mesmo quando nossas emoções nos dizem que estamos sozinhos. Jesus pôde dormir durante a tempestade porque havia aprendido a viver dessa forma, confiando no caráter do Pai independentemente das circunstâncias. E Ele nos convida para a mesma experiência, não como uma meta impossível de alcançar, mas como uma herança que já é nossa através da nossa união com Ele. A paz que excede todo entendimento não é ausência de problemas, mas presença de Deus no meio dos problemas. Não é uma vida sem tempestades, mas descanso no centro da tempestade. Não é eliminação de todas as incertezas, mas confiança em quem conhece todas as respostas. Posso fazer uma pausa rápida? Se essas palavras estão tocando lugares profundos do seu coração, deixe seu like e compartilhe. E nos comentários, me conte: que tempestade interior você mais precisa entregar a Jesus hoje?
Quando entendemos que nossa luta não é apenas contra circunstâncias difíceis, mas contra padrões profundos de medo e desconfiança que foram estabelecidos ao longo de anos, começamos a ter mais compaixão de nós mesmos e mais paciência com o processo de cura. Começamos a celebrar pequenas vitórias, uma noite de sono tranquilo, um momento de paz no meio da ansiedade, uma oração feita com mais confiança que medo. Chegamos agora ao momento mais transformador da nossa jornada, ao lugar onde todas as peças do quebra-cabeça se unem para formar uma imagem clara e bela da verdade, que pode mudar para sempre a forma como você vive. Porque depois de explorarmos os medos mais profundos, as dores mais íntimas, as dúvidas mais honestas que habitam o coração humano, chegou a hora da revelação que ilumina tudo, a descoberta de que o sono de Jesus não foi apenas um evento histórico interessante, mas uma demonstração viva de uma realidade espiritual que está disponível para cada um de nós hoje. Imagine por um momento que você fosse capaz de viver com a mesma confiança absoluta que Jesus demonstrou naquela noite. Imagine acordar todas as manhãs sabendo, no fundo do seu ser, que você está completamente seguro nas mãos de um Deus que não apenas tem poder sobre todas as circunstâncias, mas que também ama você com um amor tão profundo e incondicional que faria qualquer coisa pelo seu bem. Imagine enfrentar cada desafio da vida não com medo ou ansiedade, mas com a certeza tranquila de que, não importa o que aconteça, você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Essa não é uma fantasia impossível ou um idealismo ingênuo. É a realidade que Jesus viveu e que Ele tornou disponível para nós através da sua morte e ressurreição. Quando Ele dormiu durante aquela tempestade, não estava apenas demonstrando sua própria fé. Estava revelando o tipo de vida que seria possível para todos os seus seguidores quando o Espírito Santo viesse habitar em seus corações. A revelação central que transforma tudo é esta: Jesus pôde dormir porque sabia que sua vida estava escondida em Deus. Não importava o que as ondas fizessem ao barco, não importava quão forte o vento soprasse, não importava se os discípulos entrassem em pânico. A vida de Jesus estava segura, porque estava ancorada numa realidade que transcendia as circunstâncias físicas. Ele vivia simultaneamente em dois mundos: o mundo natural, onde tempestades acontecem e barcos podem afundar, e o mundo espiritual, onde ele estava eternamente seguro no coração do Pai. E aqui está a verdade que muda tudo. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, quando nasce de novo pelo Espírito Santo, você também passa a viver nesses dois mundos simultaneamente. Sim, você ainda enfrenta tempestades no mundo natural, doenças, problemas financeiros, relacionamentos difíceis, incertezas sobre o futuro. Mas ao mesmo tempo, no mundo espiritual, sua vida está escondida com Cristo em Deus, completamente segura, eternamente protegida, infinitamente amada. A maioria das nossas ansiedades e medos vem de viver como se existisse apenas o mundo natural, como se nossa segurança dependesse exclusivamente de nossa capacidade de controlar as circunstâncias externas. Mas Jesus nos convida para uma perspectiva completamente diferente, uma perspectiva onde nossa verdadeira segurança está firmemente estabelecida numa realidade espiritual que nenhuma tempestade pode tocar. Pense em como isso muda sua forma de ver os problemas que você enfrenta atualmente. Aquela situação financeira que tem tirado seu sono, sim, é real e precisa de atenção prática, mas não tem poder para tocar sua identidade como filho amado de Deus ou sua herança eterna como herdeiro do reino. Aquele problema de saúde que tem causado tanto medo, sim, precisa de cuidados médicos apropriados, mas não pode separar você do amor de Cristo ou diminuir o valor infinito que você tem aos olhos de Deus. Essa revelação não nega a realidade dos problemas terrenos, nem sugere que devemos ignorá-los. Jesus não dormiu porque era indiferente à tempestade. Ele dormiu porque tinha uma perspectiva que transcendia a tempestade. Da mesma forma, quando compreendemos nossa verdadeira identidade e posição em Cristo, podemos enfrentar os desafios da vida com sabedoria e diligência, mas sem a ansiedade paralisante que vem de achar que nossa vida inteira depende dos resultados. A confiança que Jesus demonstrou era fundamentada numa compreensão profunda de três verdades, que são igualmente verdadeiras para você hoje. Primeira, Deus é absolutamente soberano sobre todas as circunstâncias da sua vida. Não há nada que aconteça com você que primeiro não passe pelo filtro do seu amor e sabedoria perfeitos.
Isso não significa que Deus causa todas as coisas, mas significa que Ele tem poder para usar todas as coisas, até mesmo as mais difíceis, para o seu bem final. Segunda verdade. Deus ama você com um amor tão profundo e incondicional que é difícil para nossa mente humana compreender completamente. Não é um amor baseado na sua performance. Não é um amor que aumenta quando você é bom e diminui quando você falha. É um amor eterno, imutável, sacrificial. O mesmo amor que o levou a dar seu Filho único para a sua salvação. Quando essa verdade realmente penetra em seu coração, ela dissolve o medo na raiz. Porque você percebe que está sendo cuidado por alguém que literalmente daria a vida por você. Terceira verdade. Deus tem um plano perfeito para a sua vida que é melhor do que qualquer coisa que você poderia imaginar ou criar por si mesmo. Mesmo quando esse plano passa por vales difíceis, mesmo quando inclui tempestades que você não escolheria, é um plano moldado pelo amor infinito e pela sabedoria perfeita. Quando confiamos nessa verdade, podemos descansar mesmo nas situações mais desafiadoras, sabendo que Deus está trabalhando tudo para um bem que talvez só compreendamos completamente na eternidade. Essas não são apenas verdades teológicas para serem aceitas intelectualmente. São realidades vivas que podem transformar completamente sua experiência diária, quando permitidas a penetrar nas camadas mais profundas da sua consciência. Quando Jesus dormiu durante a tempestade, essas verdades não eram conceitos abstratos para ele. Eram a própria substância da sua realidade experiencial. E aqui está a promessa mais incrível de todas. O mesmo Espírito que habitava em Jesus agora habita em você. Você tem acesso à mesma fonte de paz, à mesma conexão com o Pai, ao mesmo poder que transcende as circunstâncias. A diferença não está na disponibilidade desses recursos espirituais. Eles são igualmente acessíveis para você. A diferença está na medida em que você aprende a viver consciente deles e dependente deles. Imagine como seria acordar todas as manhãs com a certeza profunda de que você é infinitamente amado, completamente aceito, eternamente seguro, divinamente capacitado para tudo que este dia trouxer. Imagine enfrentar cada conversação difícil, cada decisão complexa, cada situação estressante com a confiança tranquila de que você não está sozinho, que tem acesso à sabedoria divina, que pode descansar no fato de que Deus está trabalhando todas as coisas juntas para o seu bem. Essa forma de viver não é reservada para supercristãos ou santos especiais. É a herança normal de todo filho de Deus que aprende a viver pela fé ao invés de viver pelos sentimentos ou circunstâncias. Jesus dormiu durante a tempestade não porque era diferente de nós em essência, mas porque havia aprendido a viver de uma forma que está disponível para todos nós através da obra do Espírito Santo. A transformação começa quando você para de tentar produzir paz através de controle externo e começa a receber paz através de rendição interior. Por anos, talvez você tenha tentado criar segurança organizando perfeitamente sua vida, controlando todas as variáveis, preparando-se para toda contingência possível. Mas sempre há uma variável que você não pode controlar. Sempre há uma possibilidade que você não pode prever. Sempre há algo que pode dar errado, apesar de todos os seus esforços. Jesus nos mostra um caminho completamente diferente. Em vez de buscar segurança através de controle, ele encontrou segurança através de rendição. Rendição total à vontade e ao cuidado do Pai. Em vez de tentar eliminar todas as incertezas, ele aprendeu a descansar na certeza do caráter de Deus. Em vez de carregar o peso de tentar controlar os resultados, ele se concentrou em ser fiel no que estava sob seu controle e confiar a Deus o que estava além dele. Essa mudança de paradigma é revolucionária. Quando você para de ver-se como o único responsável por fazer tudo dar certo na sua vida e começa a ver-se como parceiro de Deus num plano que ele já tem sob controle, tudo muda. A pressão diminui drasticamente. A ansiedade perde sua força. O medo perde sua mordida. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você não está mais carregando sozinho o peso de resolvê-los. A oração se transforma quando você compreende essa verdade. Em vez de súplicas desesperadas tentando convencer Deus a se importar com seus problemas, a oração se torna comunhão íntima com alguém que já se importa mais do que você pode imaginar. Em vez de uma lista de pedidos tentando conseguir que Deus mude suas circunstâncias, a oração se torna um momento de alinhamento com o coração de Deus e recebimento da sua paz.
Jesus orava não para informar o Pai sobre suas necessidades. O Pai já as conhecia. Ele orava para manter seu coração sintonizado com o do Pai, para renovar sua confiança na bondade divina, para receber a força necessária para cada desafio. Sua oração no Getsêmani é o exemplo perfeito. Não foi uma tentativa de mudar a vontade de Deus, mas um processo de alinhar sua vontade humana com a vontade divina. Quando você começa a orar dessa forma, algo profundo muda em sua perspectiva. Você para de ver Deus como alguém que precisa ser persuadido a ajudá-lo e começa a vê-lo como o Pai amoroso que já está trabalhando em seu favor de maneiras que você nem mesmo consegue imaginar. Você para de usar a oração principalmente para pedir mudanças externas e começa a usá-la principalmente para receber transformação interna. A fé verdadeira floresce nesse solo de confiança no caráter de Deus. Não é uma fé que nega os problemas reais ou pretende que tudo está bem quando não está. É uma fé que pode olhar honestamente para as dificuldades da vida e ainda assim declarar com convicção que Deus é bom, que Deus está no controle, que Deus está trabalhando para o bem final de seus filhos. Essa fé não elimina todas as perguntas ou resolve todos os mistérios. Jesus mesmo experimentou momentos de questionamento profundo, como quando clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo em seus momentos de maior angústia, ele mantinha uma confiança fundamental na bondade e fidelidade do Pai. Sua fé era grande o suficiente para incluir as dúvidas e questões honestas sem ser destruída por elas. Isso nos liberta da pressão impossível de ter que entender tudo que Deus permite em nossa vida. Podemos admitir que há coisas que não compreendemos, situações que não fazem sentido para nós, dores que parecem desnecessárias, e ainda assim manter nossa confiança no caráter amoroso de Deus. Nossa fé não depende da nossa capacidade de explicar todos os caminhos de Deus, mas da nossa escolha de confiar no seu coração. Quando Jesus acalmou a tempestade naquela noite, ele não apenas resolveu um problema meteorológico, ele demonstrou uma verdade profunda sobre a natureza da realidade, que por trás de todas as forças caóticas e aparentemente aleatórias do mundo natural, há uma pessoa com poder absoluto e amor perfeito que está trabalhando para implementar seus propósitos eternos de redenção e restauração. Essa demonstração de poder não foi um show isolado para impressionar os discípulos. Foi uma revelação do que é verdade o tempo todo, mesmo quando não podemos ver, que Jesus tem autoridade sobre todas as forças que parecem estar fora de controle em nossa vida. A diferença é que nem sempre ele escolhe exercer esse poder da forma óbvia e imediata como fez naquela noite, mas isso não significa que o poder não esteja lá ou que ele não esteja trabalhando. Às vezes Deus acalma a tempestade instantaneamente, como fez naquela noite no Mar da Galileia. Outras vezes ele acalma o coração no meio da tempestade, dando paz sobrenatural, enquanto as circunstâncias externas continuam desafiadoras. E há momentos em que ele usa a própria tempestade como ferramenta de transformação, permitindo que ela continue enquanto trabalha coisas profundas em nosso caráter e fé. O que permanece constante em todas essas situações é sua presença amorosa e seu compromisso inabalável com o nosso bem eterno. Jesus pode estar dormindo em relação à nossa cronologia e às nossas expectativas, mas nunca está dormindo em relação ao seu cuidado por nós. Ele está sempre desperto, sempre atento, sempre trabalhando em nosso favor de maneiras que muitas vezes só compreenderemos retrospectivamente. A paz que transcende todo o entendimento não é a ausência de circunstâncias desafiadoras, é a presença de Cristo no meio de todas as circunstâncias. É a certeza profunda de que, não importa quão altas sejam as ondas ou quão forte seja o vento, você está seguro porque está nas mãos daquele que criou e controla todas as forças do universo. Essa paz tem uma qualidade sobrenatural que a distingue de qualquer tranquilidade que possamos produzir através de técnicas humanas ou manipulação de circunstâncias. É uma paz que pode coexistir com lágrimas, que pode permanecer estável em meio à dor, que pode brilhar mesmo na escuridão mais profunda. É a paz de saber que sua vida tem significado eterno, que suas lutas têm propósito divino, que seu futuro está seguro nas mãos de um Deus que nunca falha. Quando essa realidade realmente se estabelece em seu coração, ela muda sua forma de processar cada situação difícil. Em vez de reagir com pânico quando as ondas começam a subir,
Você aprende a procurar primeiro a presença de Jesus no barco da sua vida, em vez de assumir automaticamente que uma tempestade significa abandono divino. Você começa a perguntar que propósito redentor Deus pode ter em permitir essa situação. Isso não significa que você se torna passivo ou fatalista. Jesus não dormiu porque era indiferente ao resultado. Ele dormiu porque confiava no processo. Da mesma forma, você pode ser proativo e diligente em lidar com os desafios da vida, mas sem a ansiedade corrosiva que vem de achar que tudo depende exclusivamente de você. A responsabilidade humana e a soberania divina não são conceitos que se contradizem. Eles trabalham juntos numa dança linda, onde você faz sua parte com toda a diligência e depois descansa na confiança de que Deus fará a parte dele com perfeição. Você planta e rega, mas Deus dá o crescimento. Você ora e age, mas Deus controla os resultados. Você ama e serve, mas Deus transforma os corações. Essa compreensão liberta você da pressão impossível de tentar ser Deus na sua própria vida ou na vida de outros. Liberta você da necessidade obsessiva de controlar pessoas e situações que estão claramente além do seu poder de controle. Permite que você seja plenamente humano, fazendo o que pode fazer, confiando a Deus o que não pode fazer e encontrando paz na distinção entre os dois. A esperança verdadeira nasce dessa compreensão. Não é um otimismo superficial que nega os problemas reais, mas uma confiança profunda de que Deus está escrevendo uma história maior da qual sua vida é uma parte preciosa e significativa. Mesmo quando você não pode ver o próximo capítulo, pode confiar no autor. Mesmo quando a trama parece confusa ou dolorosa, pode descansar na certeza de que há um final glorioso já garantido. Jesus dormiu durante a tempestade porque conhecia o final da história. Ele sabia que toda tempestade temporária estava servindo a um propósito eterno, e toda dificuldade momentânea estava sendo usada para a glória duradoura, e todo vale escuro estava levando a um pico radiante de vitória e celebração. Essa mesma perspectiva eterna está disponível para você. Através dos olhos da fé, você pode ver além das circunstâncias imediatas para o plano maior que Deus está desenvolvendo. Pode encontrar significado em meio ao sofrimento, propósito em meio à confusão, esperança em meio ao desespero aparente. Quando você realmente compreende que sua história pessoal está entrelaçada com a grande narrativa da redenção que Deus está escrevendo através da história, isso muda tudo. Suas lutas não são mais eventos isolados e sem sentido. Elas se tornam partes importantes de um testemunho que pode encorajar outros, de um caráter que está sendo refinado para a eternidade, de uma glória que está sendo preparada e que excederá em muito qualquer sofrimento temporário. A gratidão se torna natural quando você vive dessa perspectiva, não porque tudo na vida é fácil ou agradável, mas porque você pode ver a mão de Deus trabalhando até mesmo através das dificuldades para seu bem final. Pode agradecer não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelas bênçãos disfarçadas, pelas lições aprendidas através das lutas, pelo caráter desenvolvido através dos desafios. Jesus vivia em constante gratidão ao Pai, mesmo sabendo que seu caminho incluiria sofrimento e morte. Podia agradecer porque via além do momento presente para a alegria que estava diante dele, para a salvação que seria conquistada, para a glória que seria revelada. Sua gratidão não negava a dor, a transformava em algo útil e redentivo. O perdão flui naturalmente de um coração que compreende o perdão radical que recebeu de Deus. Quando você realmente entende que foi completamente perdoado de uma dívida que nunca poderia pagar, torna-se natural estender esse mesmo perdão para outros. Não porque eles merecem, assim como você não merecia, mas porque você já foi preenchido com uma graça que transborda naturalmente para outros. Essa é a liberdade que vem de viver na realidade do Evangelho todos os dias, não apenas no domingo quando você vai à igreja. É a liberdade de ser imperfeito sem ser condenado, de falhar sem ser rejeitado, de lutar sem ser abandonado. É a liberdade que permite que você durma tranquilo mesmo quando há tempestades lá fora, porque sabe que está seguro no amor de Deus. Quando Jesus acordou e acalmou a tempestade, os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram uns aos outros: "Quem é este?" Essa pergunta ecoa através dos séculos até chegar ao seu coração hoje.
Quem é este Jesus que pode dormir em meio ao caos e depois acalmar toda a turbulência com uma palavra? Quem é este que oferece paz no meio da tempestade, descanso no meio da luta, esperança no meio do desespero? Ele é o Filho de Deus que se tornou filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Ele é aquele que viveu a vida perfeita que você não podia viver e morreu a morte que você merecia morrer, para que você pudesse receber a vida eterna que ele merecia viver. Ele é o caminho quando você está perdido, a verdade quando você está confuso, a vida quando você está morto espiritualmente. E ele está no barco da sua vida hoje, não como visitante temporário, mas como companheiro permanente. Não como observador distante, mas como participante ativo. Não como último recurso quando tudo mais falha, mas como primeira fonte de força, sabedoria, paz e esperança para cada situação que você enfrenta. A revelação que transforma tudo é simples, mas profunda. Você nunca está sozinho. Não importa quão isolado você se sinta, quão abandonado as circunstâncias façam você parecer, quão silencioso Deus possa estar em determinado momento, Jesus está no barco com você. E sua presença muda tudo, mesmo quando você não consegue senti-la, mesmo quando ele parece estar dormindo. Essa é a verdade que pode permitir que você durma tranquilo esta noite, independentemente das tempestades que estão rugindo em sua vida. Essa é a realidade que pode dar-lhe coragem para enfrentar o amanhã, não importa quão incerto possa parecer. Essa é a esperança que pode sustentar você através de qualquer vale, qualquer deserto, qualquer noite escura da alma. Jesus dormiu durante a tempestade porque sabia que estava completamente seguro no amor do Pai. E ele convida você para a mesma experiência, não como meta impossível de alcançar, mas como herança que já é sua através da fé nele. Não como recompensa por performance perfeita, mas como dom gratuito da graça divina. Não como possibilidade futura, mas como realidade presente disponível agora mesmo. A paz que excede todo entendimento não é apenas uma promessa bíblica bonita, é uma experiência real disponível para você hoje. A confiança que transcende as circunstâncias não é apenas um ideal espiritual, é uma forma prática de viver que pode começar neste exato momento. O descanso que Jesus demonstrou não é apenas história antiga, é convite atual para uma nova forma de existir. Você pode aprender a dormir durante suas tempestades, não porque é indiferente aos problemas reais, mas porque confia no Deus real que tem controle sobre todos os problemas. Pode encontrar paz no centro do caos, não porque nega a realidade do caos, mas porque conhece a realidade maior de um Deus que é maior que qualquer caos. Esta é a vida que Jesus viveu, a vida que ele morreu para tornar possível para você, a vida que ele ressuscitou para garantir para você. É uma vida de fé ao invés de medo, de confiança ao invés de controle, de descanso ao invés de ansiedade constante. É uma vida onde você pode literalmente descansar, sabendo que está nas mãos de alguém que nunca dorme, nunca se esquece, nunca falha. Essa é a revelação que muda tudo. O mesmo Jesus que dormiu tranquilo durante a tempestade está com você agora, não importa que tempestade você esteja enfrentando. E sua presença é suficiente para transformar qualquer situação de terror em oportunidade de testemunhar o poder da paz divina. Sua presença é suficiente para mudar qualquer noite de insônia em momento de descanso confiante. Sua presença é suficiente para converter qualquer ansiedade paralisante em expectativa esperançosa do que Deus fará a seguir. Chegamos ao final desta jornada profunda e transformadora, e é como se tivéssemos viajado juntos através dos mares mais turbulentos da alma humana para descobrir, no centro de tudo, uma verdade tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionária, que tem o poder de mudar para sempre a forma como vivemos. Começamos com uma imagem que nos inquietava: Jesus dormindo tranquilamente, enquanto uma tempestade furiosa ameaçava destruir tudo ao seu redor. E descobrimos que esse sono não era sinal de indiferença ou descaso, mas a demonstração mais poderosa de confiança que o mundo já testemunhou. Caminhamos juntos através das tempestades externas e internas que todos enfrentamos. Olhamos de frente para os medos que habitam os cantos mais escuros do nosso coração e exploramos as feridas profundas que moldam nossa capacidade de confiar. Falamos sobre ansiedades que roubam o sono, preocupações que consomem a mente, dores que parecem não ter fim e questionamentos que ecoam no silêncio das madrugadas mais difíceis.
Mas através de tudo isso, uma verdade foi emergindo com clareza crescente, que existe uma paz disponível para nós que transcende todas as circunstâncias, uma tranquilidade que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Descobrimos que Jesus pôde dormir naquela noite não porque tinha uma vida fácil ou porque estava fugindo da realidade, mas porque conhecia intimamente o coração do Pai e confiava completamente no seu amor incondicional e no seu controle soberano. Vimos que essa mesma intimidade, essa mesma confiança, esse mesmo descanso estão disponíveis para cada um de nós através da obra do Espírito Santo em nossos corações. Não como recompensa por performance perfeita, não como resultado de fé madura, mas como herança gratuita de todo filho de Deus que aprende a descansar na bondade divina. Exploramos como a cura interior acontece quando permitimos que Deus toque nas áreas mais sensíveis do nosso ser, trazendo luz para lugares que há muito tempo permaneciam na escuridão. Falamos sobre como o amor incondicional de Deus pode transformar nossa compreensão de nós mesmos, dissolvendo as mentiras que internalizamos ao longo da vida e substituindo-as pela verdade de que somos profundamente amados, completamente aceitos, eternamente seguros em Cristo. Vimos como a verdadeira fé não é a ausência de dúvidas ou medos, mas a escolha de confiar em Deus apesar deles. Descobrimos que podemos ser honestos sobre nossas lutas sem perder nossa esperança, que podemos admitir nossas fraquezas sem perder nossa identidade como filhos de Deus, que podemos atravessar vales escuros sem perder nossa certeza de que há luz do outro lado. E culminamos com a revelação transformadora de que Jesus está no barco da nossa vida, não como visitante ocasional, mas como companheiro constante, que sua presença muda tudo, mesmo quando não conseguimos senti-la, que podemos aprender a descansar em meio às tempestades, não porque somos indiferentes aos problemas, mas porque confiamos naquele que tem poder sobre todos os problemas. Agora, enquanto chegamos ao fim desta conversa íntima, quero que você saiba que as palavras que compartilhamos aqui não foram apenas ideias bonitas ou conceitos teológicos interessantes. Foram convites para uma nova forma de viver, para uma experiência real e transformadora da paz de Deus. Foram sementes plantadas em seu coração que, se regadas pela oração e pela meditação na palavra, podem crescer e florescer numa vida de confiança genuína e descanso profundo. Talvez você tenha começado a ouvir esta mensagem carregando o peso de preocupações que pareciam insuportáveis. Talvez tenha chegado aqui com o coração partido por perdas dolorosas, com a mente torturada por ansiedades persistentes, com a alma cansada de lutar sozinho contra tempestades que pareciam não ter fim. Se esse era o seu estado quando começamos, quero que saiba que não foi coincidência você ter encontrado estas palavras hoje. Foi o coração amoroso do Pai guiando você para um lugar onde pudesse ouvir a verdade sobre o seu amor, sobre a sua presença, sobre a paz que Ele deseja derramar sobre sua vida. E se você chegou aqui já conhecendo essas verdades, mas precisando ser lembrado delas, se veio buscando encorajamento para continuar caminhando numa jornada que às vezes parece solitária e difícil, saiba que Deus usou este momento para renovar sua força, para restaurar sua perspectiva, para reacender sua esperança. Não há nada pequeno ou insignificante no que aconteceu em seu coração durante estes momentos que passamos juntos. O convite que Jesus faz a cada um de nós é profundamente pessoal e completamente prático. Ele não está pedindo que você se torne uma pessoa diferente antes de poder experimentar sua paz. Não está exigindo que você resolva todos os seus problemas antes de poder descansar nele. Não está esperando que você alcance um nível de maturidade espiritual antes de poder confiar completamente em seu amor. Ele está convidando você exatamente como está, com todos os seus medos, dúvidas, feridas e imperfeições, para descobrir o que significa descansar nas mãos de alguém que nunca falha. Esse descanso começa com pequenos passos de fé. Começa com a decisão de entregar uma preocupação por vez ao Senhor, de escolher confiar quando todos os instintos gritam para tentar controlar, de procurar a presença de Deus quando as circunstâncias sugerem que você está sozinho. Começa com momentos de oração honesta, onde você pode ser completamente vulnerável diante daquele que já conhece cada pensamento do seu coração, cada lágrima que você derramou, cada suspiro que escapa quando ninguém está vendo. Não espere que essa transformação aconteça da noite para o dia.
Assim como Jesus cresceu em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, nossa capacidade de descansar nele também cresce gradualmente, através de experiências repetidas da sua fidelidade, através de momentos em que descobrimos que ele realmente pode ser confiado, através de situações onde aprendemos que sua graça é suficiente para qualquer desafio que enfrentemos. Haverá dias quando você se lembrará claramente dessas verdades e conseguirá viver com a confiança tranquila que elas produzem. Haverá outros dias quando as preocupações parecerão mais altas que sua fé, quando os medos gritarão mais alto que as promessas de Deus, quando você se sentirá como os discípulos naquela noite, desesperado e questionando se Deus realmente se importa com o que você está passando. Nesses momentos, lembre-se de que até mesmo os homens mais próximos de Jesus tiveram momentos de dúvida e medo, e isso não os desqualificou do amor divino ou da missão que receberam. O importante é sempre voltar para a verdade de quem Deus é, voltar para a realidade do seu amor incondicional, voltar para a certeza de que você nunca está sozinho, não importa quão isolado possa se sentir. Jesus está no barco da sua vida não apenas nos dias ensolarados quando tudo está indo bem, mas especialmente nas noites tempestuosas quando você mais precisa da sua presença. E aqui está uma das promessas mais consoladoras que podemos levar conosco. Deus não se cansa de você, não se irrita com suas perguntas repetidas, não fica impaciente com seus medos recorrentes, não se decepciona com sua necessidade constante de reasseguramento. Ele entende completamente sua fragilidade humana porque ele próprio se tornou humano e experimentou todas as limitações e vulnerabilidades que acompanham nossa condição terrena. Quando você acorda no meio da noite com o coração acelerado por ansiedade, ele está ali. Quando você enfrenta uma segunda-feira difícil carregando preocupações do fim de semana, ele está ali. Quando você recebe notícias que abalam seu mundo, quando enfrenta decisões que parecem impossíveis, quando caminha através de perdas que deixam seu coração em pedaços, em todos esses momentos, ele está ali, não como um observador distante, mas como companheiro íntimo que se importa profundamente com cada aspecto da sua experiência. A oração se torna natural quando compreendemos essa verdade. Não é mais um exercício religioso que fazemos em horários específicos, mas uma conversa contínua com alguém que está sempre presente, sempre interessado, sempre disponível. Podemos falar com ele sobre as coisas mais triviais e as mais profundas, sobre as alegrias que fazem nosso coração dançar e as tristezas que fazem nossa alma chorar, sobre os sonhos que carregamos e os medos que nos assombram. E é exatamente essa intimidade que queremos cultivar agora, neste momento final da nossa jornada juntos. Queremos nos aproximar do trono de Deus, não como estranhos pedindo favor, mas como filhos amados voltando para casa. Queremos trazer diante dele não apenas nossas necessidades, mas nossos corações inteiros, com toda a sua complexidade, beleza e imperfeição. Então, se você se sente confortável, quero convidá-lo para um momento de oração íntima. Não precisa fechar os olhos se não quiser. Não precisa estar em uma posição específica. Não precisa usar palavras especiais. Apenas abra seu coração para aquele que já o conhece completamente e o ama incondicionalmente. Vamos juntos ao Pai, sabendo que Ele nos recebe com braços abertos, não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Pai amado, nosso coração se volta para Ti neste momento com uma mistura de gratidão e necessidade, de louvor e súplica, de confiança e vulnerabilidade. Obrigado por cada pessoa que chegou até aqui, por cada coração que foi tocado através destas palavras, por cada vida que Tu estás transformando através da revelação do Teu amor incondicional. Senhor, Tu conheces cada tempestade que está acontecendo na vida de quem está orando conosco agora. Tu conheces as preocupações que tiram o sono, as ansiedades que aceleram o coração, os medos que sussurram mentiras no silêncio da madrugada. Tu conheces as dores que são difíceis de expressar em palavras, as feridas que sangram há anos, as perdas que deixaram vazios no peito que parecem impossíveis de preencher. Mas Tu também conheces o poder da Tua presença para transformar qualquer situação. Tu conheces a capacidade do Teu amor para curar qualquer ferida, a força da Tua graça para sustentar qualquer peso, a profundidade da Tua paz para acalmar qualquer tempestade interior. E é isso que pedimos agora, Pai.
Que a mesma paz que permitiu que Jesus dormisse durante a tempestade seja derramada sobre cada coração que está clamando por tranquilidade. Para aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, que acordam cada dia com dor no corpo ou medo no coração sobre o que o futuro pode trazer, pedimos que tua presença curadora se manifeste de forma poderosa, não apenas na cura física, Senhor, embora ansiemos por ela, mas na cura emocional e espiritual que traz paz mesmo em meio ao sofrimento. Ajuda-os a descobrir que podem descansar em Ti mesmo quando seus corpos estão fracos, mesmo quando os tratamentos são difíceis, mesmo quando as respostas que buscam parecem distantes. Para aqueles que carregam preocupações financeiras, que perderam empregos ou enfrentam dificuldades para sustentar suas famílias, que se deitam à noite calculando contas e se levantam de manhã já ansiosos sobre como vão conseguir pagar as necessidades básicas, derrama tua provisão abundante. Não apenas a provisão material, Pai, mas a provisão emocional e espiritual que vem de saber que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Ajuda-os a confiar na Tua promessa de cuidar de nós como cuidas dos pássaros do céu e dos lírios do campo. Para aqueles cujos corações estão partidos por relacionamentos destruídos, que enfrentam divórcios dolorosos, filhos rebeldes, pais idosos que não os reconhecem mais, amizades que se desfizeram em traição e mágoa, derrama teu bálsamo consolador. Ensina-os que mesmo quando os relacionamentos humanos falham, teu amor permanece constante. Mesmo quando pessoas que eles amavam os decepcionaram profundamente, tu nunca os decepcionarás. Mesmo quando se sentem completamente sozinhos, tu estás mais perto que um irmão. Para aqueles que lutam contra a depressão, ansiedade ou outras batalhas da mente e do coração, que tornam cada dia uma luta para simplesmente continuar existindo, pedimos tua luz divina para penetrar na escuridão. Mostra-lhes que sua identidade não está definida pela sua luta, que seu valor não diminui por causa de sua fragilidade emocional, que tua graça é suficiente mesmo quando eles se sentem insuficientes. Usa profissionais de saúde mental, medicamentos, terapias e toda forma de ajuda disponível como instrumentos da tua cura, mas acima de tudo, que eles experimentem a realidade da tua presença constante. Para aqueles que perderam pessoas queridas, que enfrentam o luto profundo que vem com a morte de um cônjuge, de um filho, de um pai, de um amigo próximo, derrama tua consolação sobrenatural. Ajuda-os a entender que chorar não é falta de fé, que sentir saudade não é desconfiar da tua bondade, que questionar por que essas perdas aconteceram não é pecar contra ti. Sussurra gentilmente em seus corações a promessa da reunião eterna, a certeza de que aqueles que partiram em ti estão verdadeiramente em casa, a esperança de que este não é um adeus definitivo, mas apenas um até logo. Para aqueles que se sentem perdidos em relação ao seu propósito na vida, que acordam se perguntando qual é o sentido de tudo isso, que se sentem como se estivessem desperdiçando seus talentos ou perdendo tempo precioso sem saber que direção tomar, revela tua vontade de forma clara e amorosa. Mostra-lhes que seu valor não está apenas no que fazem, mas em quem são como teus filhos amados, que mesmo nos períodos de espera e incerteza, tu estás preparando-os para coisas que ainda não podem ver, desenvolvendo neles o caráter que será necessário para os planos que tens preparado. Para aqueles que carregam culpa por erros do passado, que se torturam com arrependimentos que parecem não ter fim, que se perguntam se realmente podem ser perdoados pelas coisas que fizeram ou deixaram de fazer, derrama a realidade do teu perdão completo e incondicional. Ajuda-os a compreender que não há pecado maior que tua graça, não há falha mais profunda que tua misericórdia, não há cicatriz tão feia que teu amor não possa transformar em algo belo. Ensina-os a receber o perdão que já ofereceste e a parar de se punir pelo que tu já perdoaste completamente. Para aqueles que estão enfrentando decisões difíceis, que precisam tomar direções importantes em suas vidas, mas se sentem paralisados pelo medo de fazer a escolha errada, derrama tua sabedoria abundantemente. Mostra-lhes que tu podes usar até mesmo suas decisões imperfeitas para teus propósitos perfeitos, que tua graça é grande o suficiente para cobrir seus erros de julgamento,
que tu és especialista em transformar até mesmo os caminhos tortuosos em belas jornadas de crescimento e descoberta. E, Senhor, para todos nós que às vezes nos sentimos como aqueles discípulos naquela noite tempestuosa, desesperados, assustados, questionando se tu realmente te importas com nossas lutas, sussurra gentilmente em nossos corações a verdade de que tu estás sempre presente, que mesmo quando pareces estar dormindo em relação aos nossos problemas, na verdade estás completamente consciente e profundamente envolvido em trabalhar todas as coisas para o nosso bem. Ensina-nos a encontrar descanso não na ausência de tempestades, mas na tua presença em meio a elas. Ajuda-nos a descobrir que podemos dormir tranquilos, mesmo quando há ondas lá fora, porque sabemos que tu tens controle sobre todas as forças que parecem estar fora de controle, que podemos ter paz profunda mesmo quando há turbulência ao nosso redor, porque nossa vida está escondida contigo em lugares celestiais onde nenhuma tempestade pode alcançar. Pedimos que tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que tua alegria seja nossa força mesmo nos dias mais difíceis. Que tua esperança seja nossa âncora mesmo quando as circunstâncias nos fazem questionar o futuro. Que teu amor seja nossa certeza mesmo quando nos sentimos indignos de qualquer bondade. E Pai, pedimos especialmente que cada pessoa que ouviu esta mensagem saia daqui carregando no coração a certeza absoluta de que é profundamente amada, completamente aceita, eternamente segura em ti. Que nunca mais se sintam órfãos cósmicos num universo indiferente, but filhos amados de um Pai que daria tudo por eles, e que de fato já deu tudo através de Jesus. Que quando acordarem no meio da noite com ansiedade, se lembrem imediatamente de que tu nunca dormes nem cochila. Que quando enfrentarem situações que parecem impossíveis, se lembrem de que para ti nada é impossível. Que quando se sentirem sozinhos e abandonados, se lembrem de que prometeste nunca nos deixar nem nos abandonar. Que quando as ondas da vida parecerem estar afundando seus barcos, se lembrem de que Jesus está no barco com eles e tem poder para acalmar qualquer tempestade. Obrigado, Pai, por tudo que fizeste nestes momentos que passamos juntos. Obrigado por cada coração que foi tocado, por cada vida que será transformada, por cada pessoa que sairá daqui com mais esperança do que chegou. Usa esta mensagem como semente plantada em terreno fértil, que produzirá frutos de paz, confiança e descanso espiritual por muitos dias que virão. Que tua bênção descanse sobre cada um abundantemente. Que tua paz os acompanhe em cada passo do caminho. Que tua presença seja mais real para eles que qualquer circunstância que enfrentarem. E que aprendam como Jesus aprendeu, a dormir tranquilos, mesmo nas noites mais tempestuosas, porque confiam completamente no amor e no cuidado do Pai. Tudo isso pedimos no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que viveu entre nós para nos mostrar como é possível ter paz perfeita, mesmo num mundo imperfeito. Amém. Enquanto encerramos este tempo especial juntos, quero que você leve consigo mais do que apenas palavras ou conceitos. Quero que você leve a certeza profunda de que sua vida tem valor infinito aos olhos de Deus, que suas lutas não são sinais de que Ele o abandonou, mas oportunidades de experimentar sua fidelidade de formas novas e profundas. Quero que você saia daqui sabendo que pode enfrentar qualquer amanhã com confiança, não porque os problemas vão desaparecer, mas porque descobriu quem está no barco com você. Lembre-se sempre de que Jesus não dormiu durante a tempestade porque era indiferente ao que estava acontecendo. Ele dormiu porque sabia quem estava no controle. E esse mesmo Jesus, que acalmou ventos e ondas com uma palavra, está com você agora e sempre. Sua presença é suficiente para qualquer tempestade que você possa enfrentar. Seu amor é maior que qualquer medo que possa visitá-lo. Sua paz é mais profunda que qualquer ansiedade que possa tentar se estabelecer em seu coração. Que você durma bem esta noite, sabendo que está nas mãos daquele que nunca dorme. Que você acorde amanhã renovado na esperança de que Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem. E que você viva cada dia com a tranquilidade de saber que, não importa que tempestades possam surgir, Jesus está no barco da sua vida, e isso muda tudo. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que você conheça profundamente o amor de Deus que é mais amplo, mais longo,
mais alto e mais profundo do que qualquer coisa que possa imaginar. E que você descanse na certeza absoluta de que nada poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vá em paz, querido irmão, querida irmã. Vá sabendo que é amado, aceito, perdoado, capacitado e eternamente seguro. E que quando as tempestades da vida vierem, porque virão, você possa se lembrar desta conversa e encontrar a coragem para descansar como Jesus descansou, confiando completamente no amor e no cuidado do Pai que nunca falha. Até nos encontrarmos novamente, que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz.